Olá, alunos do segundo ODM, segundo Contábeis, professor Sávio, Ciências Sociais. Vamos continuar os nossos estudos sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber, tá bem? Então, mais especificamente sobre algumas concepções de Martinho Lutero e como elas influenciaram na organização social, na ética social, e como isso, de certa forma, vai colaborar ativamente com o empreendedorismo e com a visão de colaboração dos indivíduos com esse perfil protestante para o desenvolvimento do capitalismo, tá bem? Então, a primeira coisa, do slide 1 que a gente guarda, que Martinho Lutero era da Igreja Católica e se colocou contra uma série de doutrinas, né, da própria teologia da Igreja Católica, a própria liturgia e o sentido dela dentro da sociedade. Então, ele questionou isso, né? Ele propôs uma reforma que evidentemente a igreja não aceitou, pelo contrário, até tentou uma perseguição, mas as ideias sobre o que ele entendia que deveria ser a instituição ou as instituições ou o próprio cristianismo como doutrina acabaram se espalhando pela Europa como um todo. E começou quando ele pregou as teses dele, né? As suas teses na porta da Catedral de Wittenberg. Então essa catedral passa a ser meio simbólica, né? Porque é nela que começa, né? As ideias foram a palavra que ele escreveu em alemão ali, as teses dele, as ideias foram pregadas ali como um quadro de aviso e essas ideias se espalharam por toda a Europa. Bom, basicamente, então, a primeira coisa, Martinho Lutero propunha um rompimento com as ideias da Igreja Católica, não é isso? E ele acreditava que todo mundo podia ser salvo pela fé, não precisava de uma instituição para isso. Então, a primeira coisa é libertar o indivíduo e a sua relação, a sua religação, por isso a palavra religião, religare, do latim, né? Qualquer indivíduo poderia se religar ao Criador com base na própria fé, sem precisar de nenhuma instituição fazendo, vamos dizer assim, essa ligação ou orientando, né, ou intermediando isso. Então, Martinho Lutero defendia o contrário da Igreja Católica, a salvação pela fé, a livre interpretação do texto bíblico, ou seja, as pessoas podiam questionar que não estavam entendendo e deveriam tentar tirar essa dúvida com o que veio a ser dentro do protestantismo, né, o pastorado, a figura do pastor, ou aquele que conduz as orações, a leitura. A negação do celibato, né, que dentro da igreja era muito forte. A adoração de imagens também ele achava, né, ele ia lá no texto mais rústico, né, do sentido do Antigo Testamento, e dizia que a adoração a imagens era algo ligado ao paganismo. Então a Igreja Católica tinha demais a adoração aos seus santos, imagens. A realização de cultos em língua nacional, porque a igreja, nessa época, a Igreja Católica, né, século XVI, XVII, XVIII, XIX, até o século XX, rezava suas missas em latim, né, seus cultos. E aqui tem um elemento interessante. Lutero achava que em cada país as igrejas, né, que ele imaginava, ou a igreja que ele sonhava que viesse a se transformar, fosse de certa forma subordinada ao Estado. Então ele começa ele fazer uma fusão do cristianismo com a chamada sociedade civil. Então é justamente aí que vai começar a haver uma grande transformação no sentido das pessoas que começam a viver de acordo com as ideias de Martinho Lutero. Historicamente falando, né, nós vamos olhar o luteranismo, vamos olhar o calvinismo também e o anglicanismo, mas na próxima aula, calvinismo e anglicanismo. Hoje é só luteranismo de uma certa forma, de uma forma bem geral, né? Existe a diversidade de credos dentro do chamado cristianismo. Então, durante a primeira metade do século XVI, né, já no slide 3, nós vamos perceber que a reforma protestante de Lutero, que veio chamar luteranismo, depois desencadeou outras, como a de João Calvino na Suíça, e também do anglicanismo na Inglaterra, né, onde o rei Henrique VIII também rompe com a Igreja Católica, do mesmo jeito que João Calvino. Mas isso a gente vai ver com mais calma na próxima aula. No slide 4, a gente pode perceber que a reforma protestante, que tinha como base o rompimento com a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha alguns elementos, né, que ajudavam a formar o entendimento do indivíduo da realidade ao seu redor e das forças, fossem elas econômicas ou
teológicas na qual eles estavam inseridos. Então, de certa forma, despertava uma visão um pouco mais profunda da própria realidade, menos dependente, né, menos tutelada. Então, a verdade é essa, a proposta do Martinho Lutero acaba reduzindo um pouco a tutela da instituição religiosa diante do indivíduo. Então, o indivíduo é lançado mais diante do seu livre-arbítrio, das suas escolhas e da construção do seu próprio mundo. E que é justamente o discurso que se faz na construção do mundo capitalista ocidental e justamente o que ajudou a desenvolver países como os Estados Unidos, a própria Inglaterra, em seguida a Alemanha do Martinho Lutero, onde o protestantismo vai se desenvolver. Eu estou falando a Inglaterra depois da Alemanha em termos religiosos, né? Que a Inglaterra saiu até um pouco mais à frente em termos econômicos, né? No século XIX. Aqui nós estamos falando do desenvolvimento do chamado, da visão da doutrina cristã, né? Então, a síntese da doutrina luterana, veja bem, ele nega a primeira autoridade do Papa, então ele propõe a descentralização do sentido do poder, sobre o cristianismo, sobre os dizeres, sobre os textos. Defendeu a supremacia, né, do poder civil sobre o religioso. Então aqui também tem uma questão, ou seja, o Papa ou a Igreja Católica às vezes estava acima dos estados, porque ao longo da história, depois da chamada Alta Idade Média, a passagem para a Idade Moderna, os reis, né, das chamadas primeiras monarquias nacionais eram coroadas, essas monarquias coroadas, né, esses monarcas, pelo Papa. Então, quando ele fala que o Estado depois pode estar até acima dessa visão religiosa, então ele propõe uma fragmentação desse poder quase universal da Igreja Católica. Substituiu a língua latina. A Igreja havia instituído a língua latina como a língua divina, a língua que seria só através dessa língua que seria possível acessar Deus, né, o próprio Cristo, enfim, através das orações e que só ela sabia fazer. Então Martinho Lutero propõe que os cultos sejam, digamos assim, professados, né, e executados em língua ou na linguagem local. No caso, a dele é alemã. Também traduz a Bíblia para o alemão, né, que é uma coisa que até então não existia. Ele traduz no momento em que a prensa está sendo inventada, né, e o Gutenberg começa, a primeira impressão que Gutenberg faz, né, que inventou a prensa de caracteres fixos, que vai desencadear a impressão de livros na Europa como um todo, né, o primeiro livro impresso por esse tipo de caractere fixo, desenvolvido por Gutenberg, também no mesmo período, é a Bíblia escrita em alemão, né, em caracteres góticos até. E defendeu também a liberdade de interpretação da Bíblia pelos fiéis. Então a gente percebe que aqui no chamado slide 4, aqui, nós temos aqui a síntese da proposta luterana que vão influenciar diretamente na organização dessa nova sociedade cristã com uma nova ética social e que vai favorecer bastante o desenvolvimento do capitalismo. Se a gente entendeu isso, a gente está entendendo bem a proposta do Max Weber. O slide 5 mostra o mapa da Europa, logo depois do século XVI, e como que as regiões ficaram divididas por influência. Então, quando a gente olha aqui o mapa que está pintado, né, a gente fala achurado, né, em amarelo, você vê a Espanha, a França, a região da Áustria, a Polônia e uma parte da Alemanha, né, como domínio católico. E aí as regiões do norte da Europa, um pedaço da Alemanha, a Escócia, a Irlanda e a Inglaterra, já sob influência de calvinistas e anglicanos e também de luteranos. Então a gente percebe aqui que houve uma divisão, né, na Europa entre a Europa protestante e a Europa católica. Não que dentro dos países de maioria católica não houvessem também protestantes e vice-versa. Esse mapa é para a gente se orientar na interpretação do Max Weber e perceber que, por exemplo, tanto na França, na Espanha e Portugal, né, no século XVIII, no século XIX, o desenvolvimento econômico foi mais letárgico, né? Então a Inglaterra, por exemplo, fez a Revolução Industrial, a própria Alemanha, a França também, mas a França também, ao longo dos séculos, também vai permitindo o desenvolvimento do chamado do protestantismo. E uma outra coisa que é interessante é que nos países, quando a gente olha no mapa aqui, desse slide 5,
a gente percebe que nos países onde a predominância do protestantismo, perdão, são os países onde também os judeus, né, que fugiram lá da região do Oriente Médio, né, ao longo da história, também puderam se instalar e desenvolver a sua cultura também sem muita interferência do protestantismo. Havia uma certa tolerância entre protestantes e judeus, relativo a essa tolerância, mas ainda era bem maior ou até mais visível do que na maioria dos países católicos, onde realmente não se aceitava a proposta dos chamados dos judeus, ou de tudo que era ligado à doutrina judaica, né? Porque para o catolicismo os judeus tinham, de certa forma, né, estavam em pecado porque haviam participado da execução e da morte de Cristo, então colocava-se o judaísmo como uma religião realmente que não deveria se desenvolver. A mesma coisa em relação ao islamismo, que depois também chega até na Espanha e Portugal, mas é uma outra história. Essa receita social da ética social protestante, ou seja, a receita protestante para uma ética social, ela se resumia no que a gente chama de ascese ou ascetismo do indivíduo. O que é na filosofia a ascese? Na filosofia grega, é um conjunto de práticas e de disciplinas caracterizado pela austeridade e autocontrole do corpo e do espírito, que acompanha e que fortaleçam a especulação teórica em busca da verdade. O que quer dizer isso? A pessoa disciplinada, que primeiro vê o trabalho, depois a diversão, a pessoa que é capaz de cumprir as próprias obrigações sem que ninguém mande, é uma pessoa que é pontual, uma pessoa que tem todos as características de alguém que é capaz de colaborar no trabalho ou de ser um grande empreendedor. Então ele tem autodisciplina para os dois campos. Eu acho que essa é a grande sacada que acontece entre o capitalismo e o protestantismo, de certa forma, né? Ou seja, há uma confluência, há uma harmonia, sem que isso tenha sido planejado, né? Não foi uma coisa, vou fazer isso porque logo os negócios vão se desenvolver, muito pelo contrário. Então, a proposta dessa ascese ou ascetismo, né, que ou seja, essa autodisciplina, essa capacidade de ser austero, né, ou de austeridade consigo mesmo, que o indivíduo precisa desenvolver, acaba facilitando, né, a criação tanto para o espaço do empreendedorismo quanto para aquele que vem colaborar, né, que é a mão de obra. Então, a receita da ética social protestante acabou, de certa forma, ajudando esses dois aspectos. O que é a austeridade? É o caráter ou qualidade que é austero, rigor de disciplina, severidade consigo mesmo, também com o outro, claro, na relação dos negócios, do trabalho. O protestantismo via o trabalho como algo que fosse libertador e que levava para Deus, né? É uma coisa, é como aquela figura, eu vou semear e colher. Então, vou semear, trabalhar, cuidar da semente, ela cresce, depois eu colho o fruto. Nada mais divino do que isso, tá certo? E que no catolicismo isso, de certa forma, ficava meio que sem que o indivíduo pudesse entender se realmente havia essa relação ou não, ou se era o desprendimento total da vida, do trabalho, da materialidade é que levaria a Deus. Então há essa diferença na formação da ética social desses países dentro da Europa, como a gente viu no slide 5, no mapa da Europa. Então, de certa forma, há uma influência do protestantismo no capitalismo, que é através dessa ética social. Então, vamos olhar o slide 6. Ao contrário dos demais países católicos, que detinham uma concepção tradicionalista do trabalho, enquanto meio de sustento para a manutenção de um padrão fixo de consumo, a concepção luterana do trabalho constituía um fim em si próprio, uma nova mentalidade de contínuo aperfeiçoamento profissional e acumulação de capital. Assim, os indivíduos bem-sucedidos economicamente eram vistos como cumpridores da vocação, que é o tema do nosso trabalho, né? Ou seja, ao qual a vontade divina os predestinou, e os capitais acumulados, sinais visíveis da eleição. Então, tanto Lutero, que a gente vai ver também, isso também tem no calvinismo, né? O calvinismo vai ter ainda mais ainda, né? Percebe-se que quando a pessoa se desenvolve, é porque ela ouviu a própria vocação de trabalho e com isso ela cresce economicamente e com isso ela se desenvolve. Então, logo isso é chegar até os desígnios de Deus, como até se fosse uma predestinação, algo destinado a isso. Tá bem? Então a gente percebe, né? Isso tem no luteranismo e isso também vai ter com mais ênfase ainda no calvinismo, tá certo?
Então é aí onde a gente vai estudar na próxima aula essa visão calvinista, tá bem? Então, no nosso chamado slide 8, eu tenho aqui Calvinismo, tema da próxima aula, João Calvino, século XVI, na Suíça, que de certa forma, né, influenciado pelo próprio luteranismo, vai aperfeiçoar esse protestantismo sob o ponto de vista econômico e social. E os americanos, ou os norte-americanos, são basicamente calvinistas, né? Então, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos da América, a América do Norte, né? No sentido, né, do próprio dos Estados Unidos, né? América também o Canadá, enfim, são países que vão ser altamente influenciados por essa visão calvinista da economia e da realidade, ok? Abraço e faça um trabalho, qualquer coisa, dúvida pode tirar pelo zap, pelo e-mail, enfim, tá ok? E não esqueçam de fazer lá no Fascica Interativa. Abraço!